Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. Bem, meus irmãos, o Abaú está de volta, feliz por estar em sua companhia. Estou morrendo de frio hoje, eu moro em Curitiba. Hoje é dia 29 de junho, domingo, né? Já de noite, são 19 horas, e eu tô assim, morrendo de frio. Bom, aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu quero voltar a São Paulo. Em setembro, por aí, já estarei na Zona Norte, que é o bairro onde eu nasci, lá em São Paulo, praticamente ao lado da escola de samba Rosas de Ouro. Bom, meus irmãos, esse vídeo, como vocês devem ter visto no título, ele fala de Bezerra de Menezes e sua relação com a Umbanda, né? Nesse vídeo, eu não pretendo narrar a biografia de Bezerra de Menezes, até porque os espíritas o fariam com maior propriedade. Mas eu vou referir dados biográficos que nos permitam compreender como Bezerra, após a sua morte, começou a se relacionar com a Umbanda, tornando-se reverenciado em alguns terreiros como médico dos pobres. Bem, curioso como eu sou, eu fui pesquisar sobre o tema e descobri coisas interessantíssimas que vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Vamos juntos? Mas antes de começar, eu peço ao irmão, à irmã de fé, dar um like. Esse teu gesto singelo me ajudará muito a levar a mensagem da Umbanda a outros corações. E aí, clicou? Então, muito obrigado. E agora, vamos em frente. Bem, Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no seio de uma família humilde no município de Riacho do Sangue, no Ceará, em 1831. Desde muito jovenzinho, ele queria estudar medicina, até que conseguiu uma bolsa de estudos para estudar lá no Rio de Janeiro, né? Onde se estabeleceu em 1852 com o apoio de um parente e do Major Francisco de Matos. Bezerra, então, contava seus 20 anos de idade. Mas o Rio de Janeiro daquela época era uma cidade que, embora tivesse aspirações metropolitanas, tinha uma desigualdade social extrema. A maior parte da população era composta por negros e mestiços analfabetos que viviam em favelas e cortiços. O tempo passou, ele se formou em medicina em 1856 e foi se aproximando das comunidades paupérrimas e insalubres para atender gratuitamente os tuberculosos, os desnutridos, os infectados. E nesse afã, pouco a pouco, ele foi estabelecendo uma rotina de visitas domiciliares, até constituir consultórios gratuitos em diversas comunidades. Nessas ocasiões, além das consultas, ele distribuía alimentos e medicamentos para quem não tinha condição de comprar. E essa atuação do Bezerra nas periferias cariocas acabou elegendo-o vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1861 pelo Partido Liberal. Naquela casa, o Bezerra se reputou como abolicionista, defensor de políticas públicas em favor dos mais pobres, especialmente ele lutou muito por melhorias no saneamento básico, acesso a atendimento médico, moradia digna, acesso à educação e, enfim, tentou fazer o melhor para as pessoas carentes cujos problemas ele conhecia muito bem, muito de perto. E anos depois, já em 1875, ele se declarou espírita e passou a trabalhar muito para que os centros espíritas cariocas admitissem em suas atividades o amparo material. Ele próprio fundou centros espíritas que ofereciam aos frequentadores alimentos, roupas e remédios. E nesta mesma época, era muito comum ver Bezerra de Menezes visitar presídios para levar a encarcerados as palavras de consolo e também a ajuda material. Sim, meus irmãos de fé, foi desse modo que Bezerra de Menezes, antes mesmo de desencarnar, já havia se tornado símbolo de caridade incondicional, inspirando gerações até nossos dias. Mas a sua relação com a Umbanda vai começar depois do seu desencarne em 1900.
Logo após a sua morte, sem se identificar, Bezerra passou a transmitir mensagens através da psicografia e da psicofonia em vários centros espíritas cariocas e fez-se reconhecer pela humildade, pela devoção à ciência, pela fé raciocinada, pela fidelidade ao Cristo que o caracterizaram em sua última existência. E assim, devagarinho, os espíritas foram constatando que o Dr. Bezerra continuava tão ativo na espiritualidade como fora na Terra. Mas foram os médios Ivone Amaral Pereira, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco que confirmaram a elevada condição espiritual de Bezerra de Menezes, nos trazendo informações sobre suas atividades no astral. Através desses médios, nós soubemos que em 1939, Bezerra fundara a Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus, sob ordem direta do Cristo, sensível aos desafios da humanidade diante do panorama da Segunda Guerra Mundial que se iniciava. Na ocasião, Bezerra disse a Chico Xavier: "Não somos mais que humildes servos do Cristo, trabalhando na seara do bem, sem distinção de cor, credo ou bandeira." No astral, a sede da Fraternidade dos Humildes se assemelha ao antigo Hospital da Misericórdia do Rio de Janeiro, onde Bezerra trabalhou quando encarnado, e se localiza na Colônia Espiritual Redenção, vinculada à Colônia Espiritual Nosso Lar, ambas instituições dedicadas ao socorro em zonas do umbral e na terra. O símbolo dessa instituição é uma cruz verde sobreposta a um coração branco, representando a cura e o amor. Bem, ali Bezerra reuniu e preparou inúmeros profissionais da saúde e diversos cooperadores humildes para atender levas de desencarnados em razão dos conflitos que iriam se desdobrar na Europa. Terminada a guerra, a Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus passou a criar inúmeros postos avançados em cidades brasileiras dedicadas a tarefas no plano físico, entre elas o atendimento direto a encarnados. E foi nesse contexto que, na década de 50, passaram a apoiar o trabalho da Umbanda. Trabalhavam discretamente nos bastidores dos terreiros, cooperando com os esforços dos nossos caboclos e pretos velhos no atendimento aos encarnados. Por consequência, naqueles terreiros mais sintonizados com os princípios espíritas, os médiuns passaram a identificar a influência das entidades vinculadas à Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus, especialmente nas engiras da linha das Almas e da linha do Oriente. Bem, considerando o que eu disse, eu peço licença aos irmãos e irmãs de fé para falar da minha própria experiência. Há anos atrás, por um curto período, eu cooperei em um terreiro tradicional, mas que dedicava os domingos a trabalhos de cura na vibração da linha do Oriente, cujos guias trabalhavam em conjunto com membros da Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus. Esse trabalho se dava em um salão anexo, equipado para receber doentes de todo tipo. Nas paredes, além de quadros com a imagem de Ramati, Saint-Germain e outros mestres orientais, estavam de Allan Kardec, Chico Xavier e Bezerra de Menezes. O ambiente se assemelhava aos de centro espíritas kardecistas. Ali, os vetores para alívio e cura emocional e física se dava por meio de passes magnéticos associado a terapias holísticas diversas. E ali, conversando com entidades, médiuns e assistidos, eu ouvi relatos belíssimos. Uma das características dessas entidades, segundo seus médiuns, era o fluxo amoroso e sutil de seu magnetismo. Outros me relataram que durante o trabalho, as orientações dessas entidades lhe chegavam discretamente, quase que intuitivamente, e que no cotidiano lhes eram sempre estimuladas a leitura edificante e a conduta de fé, humildade e compreensão diante dos desafios da vida, um fator importante para a sintonia mediúnica com eles. Nós, os umbandistas, que visitamos as obras espíritas, durante a leitura identificamos ligeiras referências às falanges da Umbanda. Às vezes, as referências são diretas, outras vezes são subjetivas, ou seja, nos permitem supor interações entre espiritismo e Umbanda conforme os contextos e características dos personagens envolvidos na narrativa. Nesse sentido, eu gostaria de recomendar uma obra espírita a você que pacientemente me ouve.
Trata-se do livro Obsessão e Loucura, ditado pelo espírito de Hermínio Miranda ao médium Divaldo Pereira Franco, já falecido, né? Nesta obra, a cooperação entre umbandistas e espíritas é explícita. Em um trecho, Bezerra de Menezes vai dizer: não podemos ignorar a ação benéfica dos espíritos que se apresentam como caboclos e pretos velhos, muitos deles verdadeiros missionários que atuam nas fileiras da Umbanda, socorrendo os sofredores e ajudando no reequilíbrio de mentes perturbadas. Mais adiante, Bezerra prossegue: a Umbanda, bem orientada, é um campo de trabalho espiritual onde muitos irmãos, sob a roupagem de caboclos e pretos velhos, realizam o trabalho da caridade. E conclui: o que importa não é a forma, mas o conteúdo de amor e auxílio aos necessitados, não cabendo a nós, espíritas, condenar as práticas umbandistas, mas sim reconhecer que em muitos terreiros há verdadeiros servidores de Deus, trabalhando sob outras vestes culturais. O que importa mesmo é a sinceridade e a elevação moral de cada um. Uma outra experiência que tive, na qual eu constatei a cooperação de espíritos da falange umbandista, ocorreu na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma instituição que todos sabemos sempre foi muito ligada ao espírito de Bezerra de Menezes e aos membros da Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus. Na época, meus irmãos, eu colaborava na chamada Sopa Fraterna. Era um trabalho assistencial dirigido a moradores de rua que funcionava no subsolo da sede antiga, na rua Japurá. Ali, às terças-feiras à noite, o nosso grupo oferecia, além de assistência médica e odontológica, refeições, banhos de higiene, corte de cabelos. Aliás, eu cortei muito cabelo lá, viu, gente? E oferecia também roupas limpas e, para quem quisesse, assistência espiritual por meio dos passes magnéticos. E trabalhando também na Câmara de Passes, a minha sensibilidade sempre desconfiou da participação de caboclos de Umbanda naquele trabalho. Mas eu pensava assim, talvez isso me ocorra, né, por sugestão, pois naquela época eu trabalhava também no terreiro do caboclo Marco Antônio, no bairro de Santana. Mas a certeza dessa interação entre Umbanda e Espiritismo ocorreu quando, certa vez, num trabalho de passe, eu estava lá transmitindo magnetismo a uma pessoa aparentemente muito triste, quando eu senti um arroubo repentino de energia, um magnetismo intenso, denso, incomum, né? E no mesmo instante, eu visualizei mentalmente a entidade que me transmitia aquela energia, né? Era um indígena gigantesco, trajando um cocar de penas verdes e vermelhas logo atrás de mim, me tomando as faculdades por completo para aplicar o passe mais vigoroso que eu já recepcionei em toda a minha vida. Ao final do trabalho, como era comum, trocávamos impressões com os colegas sobre o trabalho da noite. E na minha vez de falar, eu relatei o que me havia ocorrido. Para minha surpresa, de pronto e com a maior naturalidade do mundo, a dirigente me esclareceu tratar-se de um índio, Brogotá, caboclo guerreiro, conhecido por vários dos meus companheiros médiuns como antigo cooperador daquele trabalho. Desde então, compreendi que o Espiritismo e a Umbanda, pelo menos nas dimensões espirituais, né, são religiões irmãs. E como vimos, a própria atuação da Fraternidade dos Humildes Servos de Jesus atesta essa relação producente e feliz. Então, você, meu irmão de fé, procure saber de seu dirigente se há alguma ligação do seu terreiro com essa fraternidade. Se houver, não perca tempo em conhecer melhor a doutrina espírita, aumentando ainda mais a sintonia com os membros dessa fraternidade tão ligada ao doce coração de Jesus, o nosso Cristo Oxalá. Creiam nisto, meus irmãos, firmemente. E se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe. Assim você me ajuda a levar a nossa mensagem a outros irmãos de fé. Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó.
a volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. refletindo a luz divina com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que